Oi, pessoal! Estamos aqui para mais uma historinha, mais um dia de historinha curtinha, rapidinha, mas cheia de significado para nós. A história da Páscoa. Hoje é a história da Páscoa. A gente passou a semana inteira relembrando a vida de Jesus, começando com o batismo dele, que foi quando ele iniciou o seu ministério. Depois vimos Jesus escolhendo seus discípulos, fazendo seus milagres. Ontem foi dia de ver a ceia, a última ceia de Jesus. E hoje a gente vai terminar vendo a história da Páscoa. Vamos lá? Vamos ler? A história da Páscoa. Foi uma noite longa e escura. Jesus estava em apuros. Algumas pessoas disseram que ele era o rei dos judeus. E o rei Herodes não gostou. Enquanto Jesus orava, Pedro, Tiago e João ficaram de guarda, sentados sob as árvores. Mas um a um, eles adormeceram. Antes do nascer do sol, Jesus viu outro discípulo se aproximando. Quem vocês acham que era? Era Judas, com uma multidão carregando tochas e espadas. Jesus acordou os discípulos. Olá, mestre, disse Judas, e beijou Jesus na bochecha. Agora os sacerdotes sabiam que aquele homem era Jesus. Jesus foi preso. Pedro sacou sua espada, muito corajoso, mas Jesus disse a ele para não lutar. Pedro, Tiago e João fugiram. Jesus foi levado ao sumo sacerdote. Pedro o seguiu, mas estava escondido a uma distância segura. Porém, alguém o viu. Ei, você estava com Jesus, disseram eles. Não, eu não estava, respondeu Pedro. Eu não o conheço. 3 vezes Pedro disse que não conhecia Jesus. Assim como Jesus tinha dito que ele faria. Cocoricó! O galo cantou. E Pedro chorou, porque não tinha defendido Jesus. Os sacerdotes levaram Jesus a Pilatos, o governante romano. Você é o rei dos judeus? Pilatos perguntou a ele. Jesus nada disse. Pilatos perguntou à multidão. O que ele fez? Ele não machucou vocês? Mas a multidão estava com raiva. Quem eu devo libertar? Perguntou Pilatos. Barrabás, o assassino, ou a Jesus, o rei dos judeus? Sabe o que a multidão respondeu? Liberte Barrabás! Eles exclamaram. Pilatos ficou surpreso, mas libertou Barrabás. A multidão ridicularizou Jesus enquanto ele era levado para uma colina chamada Calvário. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Jesus foi pregado a uma cruz de madeira entre 2 ladrões. Ei, se você é filho de Deus, disse o ladrão malvado, por que você não se salva? O que ele fez? Ele não machucou vocês, disse o ladrão gentil. Ao meio-dia, o céu escureceu como se fosse de noite. A escuridão durou 3 horas. Deus, perdoa-lhes, Jesus chorou. Eles não sabem o que estão fazendo. Olha só, mesmo com tanta coisa, tanto sofrimento que Jesus estava passando, ele ainda pediu para que Deus perdoasse as pessoas que estavam machucando ele. Na mesma hora, a terra retumbou, tremeu e Jesus morreu. Um soldado romano estava de guarda e ele olhou tudo aquilo que aconteceu e disse: ele era realmente o Filho de Deus. Naquela noite, um homem chamado José de Arimateia levou o corpo de Jesus a uma tumba de pedra, como se fosse uma caverna. Ele lavou Jesus e o vestiu com roupas limpas. Em seguida, rolou uma pedra bem pesada na entrada da tumba.
Os soldados vieram para vigiar o túmulo. E durante todo o tempo, as amigas de Jesus, Maria Madalena e Maria da Galileia, estavam ali, de olho, olhando tudo. 2 dias depois, Maria Madalena e Maria da Galileia voltaram ao túmulo. Os soldados tinham ido embora. A pedra tinha sido retirada e o túmulo estava vazio. Um anjo muito brilhante disse: "Não tenham medo, Jesus está vivo." Elas correram rapidamente para contar aos discípulos. Mas no caminho, elas encontraram quem? Jesus! "Não tenham medo", disse Jesus. "Eu vou encontrar os discípulos na Galileia." Os discípulos foram para a Galileia e esperaram. Enquanto conversavam, Jesus apareceu de repente, parecia uma mágica. Eles ficaram assustados. "Por que estão com medo?" perguntou Jesus. "Sou eu! Olhe!" Mostrou a eles a marca da cruz em suas mãos e nos seus pés. Olha aqui as marquinhas na mão dele. "Vão e digam ao mundo o que Deus nos ensinou. Se fizermos coisas ruins, devemos nos arrepender. Se as outras pessoas fizerem coisas ruins, devemos perdoá-las." Jesus levou seus discípulos para um lugar perto de Betânia. Ele ergueu as mãos e os abençoou. Jesus os deixou e foi elevado aos céus. Subiu em nuvens. Os discípulos saíram pelo mundo e eles espalharam a mensagem de Deus, assim como Jesus lhes tinha dito. E por causa dos discípulos, hoje nós fazemos parte da Igreja de Jesus, porque eles espalharam a mensagem de Deus. A mensagem chegou até mim e chegou até você, está chegando hoje aí. E nós temos que aceitar essa mensagem de Jesus no nosso coração, Ele como nosso Salvador, porque Ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa, amiguinhos! Que coisa linda que é a história da Páscoa. Agora você tem uma tarefa para fazer. Daqui a pouco vai ter outro vídeo onde você vai ter uma tarefinha para você fazer com a sua família, se você quiser, claro. Se vocês estiverem a fim de fazer, vai ser muito legal. Você pode fazer de sábado para domingo. E no domingo, a gente vai ter a ceia do Senhor de noite com o Pastor Nenê, tá bom? Um beijo para vocês. Feliz Páscoa, Jesus vive!